Jó capítulo 1. Jó é uma história muito conhecida, mas hoje a gente vai falar um pouco sobre o que Jó nos ensina. Amém? Jó capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo e temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquete em sua casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando o período do banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que eles se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto, e em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá, no íntimo, pecado e amaldiçoando a Deus. Essa era uma prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. E o Senhor disse a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razão para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não pudesse uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possuía? Tu mesmo tem abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, tudo que ele possui está em suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Amém? Eu queria que vocês fechassem os olhos para que a gente pudesse orar. Senhor Jesus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui nessa manhã. Senhor Jesus, nós já entramos aqui na sua presença te agradecendo por tudo que o Senhor é. E Senhor Jesus, que o Senhor possa continuar falando conosco, Senhor, nessa manhã. Que os nossos corações possam estar abertos, Senhor, para ouvir o que o Senhor tem para nós, Pai. Porque eu creio que o Senhor está a falar e que nossos ouvidos e o nosso coração possam estar abertos, Senhor, para receber, Pai. Então, que a nossa mente e o nosso coração possa estar voltado para o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, aqui fala um pouco sobre Jó, que ele era temente a Deus e que ele era um homem abençoado. Jó tinha muitos recursos, ele era um homem muito rico, mas ele era um homem que temia a Deus. E Satanás vai de encontro, ao Senhor e fala que tem observado Jó e que ele faz uma pergunta: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Então ele faz essa pergunta para Deus: será que ele não te busca, ele não é íntegro, ele é tão abençoado porque o Senhor mesmo abençoou ele? Ele não teme ao Senhor só porque ele é abençoado, só porque ele tem muitas posses, porque ele tem muitos filhos, muitos rebanhos. Então Satanás faz essa pergunta para o Senhor. E aí o Senhor fala que ele poderia tirar tudo que Jó tivesse, mas que não podia tocar na vida dele. E aí, ao decorrer da história, a gente vê Jó perdendo tudo. Sua família, seu rebanho, seus amigos, ele perde tudo. Só sobra Jó e Jó. E ao decorrer da história de Jó, a gente vê vários discursos dele e discursos dos seus amigos para ele. Confrontando ele. Será que isso tudo não aconteceu porque você tem pecado?
Será que isso tudo não aconteceu porque você tem amaldiçoado o Senhor? Começa a falar de coisas que Jó nem faziam, mas eles ficavam tentando encontrar razões para que tudo aquilo estivesse acontecendo. Mas Jó, ele em nenhum momento amaldiçoou o Senhor. Em nenhum momento ele deixou de buscar o Senhor. Em nenhum momento ele deixou de ser íntegro e temente ao Senhor. Porque aquilo que ele tinha não era de maneira nenhuma a forma dele adorar o Senhor. Não era pelas coisas que ele tinha que ele buscava o Senhor, mas porque ele confiava, ele cria, ele amava o Senhor. Ele era abençoado porque, claro, o Senhor decidiu, o Senhor quis abençoar, ele foi esforçado para isso, mas ele temia o Senhor por amor a ele. E eu vejo muito na história de Jó algo que o Senhor tem falado muito comigo, sobre as nossas justificativas para não buscar o Senhor como deveríamos. A história de Jó parecia até justificável, vamos dizer assim, entre aspas, ele parar de buscar o Senhor. Porque isso tudo aconteceu do nada. Jó estava jantando e ele perde tudo. Por que isso tudo estava acontecendo comigo? Ele podia muito bem parar de buscar o Senhor, de servir ao Senhor. Ele poderia muito bem fazer isso. Mas ele conhecia, ele sabia quem o Senhor é. Então ele não deixou de buscar o Senhor por conta das circunstâncias na vida dele. A história de Jó é uma história triste, né? Assim, nesse começo. Mas muitos de nós paramos de buscar o Senhor não só quando estamos desanimados ou tristes, mas quando nós realizamos nossos sonhos. Ou quando a gente consegue aquilo que a gente queria. Porque a gente se esforça. Eu me esforço bastante para conseguir aquilo que eu quero conquistar. Isso é ótimo, a gente tem que fazer isso. Mas isso de maneira nenhuma pode ser justificativa, plausível para não buscar o Senhor e não servir a Ele. O que eu tenho mais visto nos últimos tempos que a gente tem passado é as pessoas parando de buscar o Senhor por conta das circunstâncias. Ou pelo famoso não tenho tempo. Ou porque eu não estou disposta a isso, ou porque o Senhor conhece meu coração, Ele sabe que eu confio nele, e eu não busco ao Senhor. E o povo de Deus tem, com certeza, perecido pela falta de conhecimento e busca ao Senhor. Isso é algo muito forte, que Deus tem falado muito comigo, quanto nós somos responsáveis pela essa chama que o Senhor colocou no nosso coração. Nós somos responsáveis. Jó entendia que a busca pelo Senhor não estava nas circunstâncias, mas estava em quem Deus era. E o mais incrível de tudo nessa história, eu queria que vocês fossem comigo lá em Jó 42, versículo 1. Que fala algo que eu fiquei intrigada, né? Pensando um pouco sobre a história dele. Jó capítulo 42, versículo 1. Diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tu me perguntaste: Quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo que eu falei das coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu dissestes: Agora escute, eu te falarei, vou fazer-lhes as perguntas, e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora meus olhos te viram. Então ele fala que ele conhecia o Senhor de ouvir falar, mas depois de todas as circunstâncias que ele passou, isso já é no final do versículo da história de Jó, ele fala que ele conheceu o Senhor de fato. Então o que mais ficava na minha cabeça é que ele não
amaldiçoou o Senhor, ele não deixou de buscar o Senhor, mesmo sendo um cara que conhecia o Senhor só de ouvir falar. Ele só conheceu o Senhor quando ele passou por tudo que ele passou. E quantos de nós, talvez, não conhecemos o Senhor só de ouvir falar? Já experimentamos da presença dele, mas hoje nós damos justificativas pela busca pelo Senhor. Quantos de nós já fomos fervorosos na nossa busca, na nossa entrega, sabe, no nosso serviço ao Senhor, e hoje nós não fazemos mais isso? Quantos de nós? É pela falta de tempo, é pela minha idade, ou porque eu estou chateado com alguém, ou porque as circunstâncias não são favoráveis. Mas o que mais fica na minha cabeça é que todos nós aqui temos responsabilidades com o nosso mundo natural. Todos nós trabalhamos, estudamos ou fazemos alguma coisa. E quando nós não estamos bem, nós continuamos fazendo essas coisas. Se eu estou triste, eu não deixo de ir trabalhar. Porque eu não posso dizer, hoje eu estou triste, eu não vou trabalhar. Se eu estou desanimada, eu não deixo de ir trabalhar. Eu preciso trabalhar. Se eu estou brigada com alguém no meu trabalho, eu não deixo de ir ao meu trabalho porque eu estou brigada com alguém. Se eu tenho um monte de coisa para fazer na minha casa, eu não deixo de ir para o meu trabalho porque eu tenho um monte de coisa para fazer na minha casa. Porque é uma responsabilidade minha. Mas por que a presença do Senhor e buscar o Senhor não é mais uma responsabilidade para a gente? Porque a nossa vida espiritual e a nossa vida natural não andam juntos? Porque você não tem que renunciar para estar em tal lugar? Ou porque você não tem que renunciar para ir trabalhar? Ou porque você não tem que renunciar para ir no aniversário de uma pessoa que você considera muito? A gente faz renúncias o tempo todo por milhões de coisas. Quando a gente quer viajar, a gente renuncia de sair para um monte de lugar para guardar dinheiro para a gente viajar. Mas a gente dá várias desculpas para a gente não ofertar e dizimar. A gente renuncia a milhões de coisas. A nossa vida é feita de renúncias. Em todo tempo você tem que deixar algo para fazer outras coisas. Isso é normal. E por que para o Senhor isso não acontece? Por que a gente perdeu isso? Porque a renúncia, o sacrifício, a devoção ao Senhor, ela foi perdida aqui na igreja. Hoje a gente cantou, né? Quão grande é o Senhor. Quando a gente entende quem o Senhor é, aquilo que Ele já fez pela gente, aquilo que Ele o que Ele fez para se entregar, para que a gente tivesse livre acesso à presença dEle. Isso tudo é motivo suficiente para que a gente tenha uma vida de devoção ao Senhor. Pelo aquilo que o Senhor é. E não aquilo que Ele está pronto para fazer pela gente, mas aquilo que Ele é e aquilo que Ele já fez na nossa vida. Aquilo que Ele vai fazer na nossa vida é consequência. Ele vai continuar nos abençoando porque Ele é um Deus bom, Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus fiel, Ele é o nosso Pai. E se o nosso Pai terreno, Ele não vai negar pão para a gente, imagina o nosso Pai celestial. Ele nos dará coisas muito maiores. Mas a gente não tem que adorar ou buscar o Senhor por conta dessas coisas, mas pelo aquilo que Ele é. Porque a graça do Senhor não é desculpa para que a gente possa pecar ou simplesmente algo para apagar a nossa devoção ao Senhor, mas a graça ela veio para que você tivesse livre acesso a Deus, para que você tivesse liberdade de buscar Ele aonde você quisesse. A graça veio para sim cobrir os seus pecados, mas através do seu arrependimento, através de que você entende que Ele te deu um caminho novo para você seguir e ter liberdade na busca diária com Ele. Isso é graça. Isso é graça. E
eu estava até conversando hoje com os meus pais que hoje eu acordei muito chateada. E eu dormi muito chateada, porque assim, muitas coisas me deixam lá, eu acho injusto, né? E aí isso fica mexendo com o meu coração. E aí eu pensando o quanto que as coisas estão caras, o quanto que aquelas pessoas que não têm condição nenhuma, agora talvez não tenha nem condição de ter, sabe? O quanto às vezes eu vou no mercado e as coisas estão muito caras, a gasolina tá cara, tá tudo caro, o mundo parece injusto. Aí vem uma nova variante e aí o Covid não para e eu fico pensando em todas essas coisas, mas tudo isso ainda não continua não sendo justificativa para buscar o Senhor, porque os tempos, eles são difíceis, e o Senhor já falou isso na palavra dele, e parece que a gente está sendo pego de surpresa o tempo inteiro, mas isso tudo já foi dito na palavra dele, que os tempos iam ser maus, e que o amor se esfriaria, e que viria doenças, e que ia vir sim a injustiça. Isso tudo foi falado. Quanto tempo? Sim, eu tenho 23 anos. Desde que eu nasci eu ouço que o Senhor vai voltar. Mas parece que ultimamente isso está muito mais próximo. Porque as coisas estão sendo difíceis mesmo. E isso é uma provação para aqueles que dizem, que buscam ao Senhor, que confiam nele, que ele é o seu Senhor e Salvador. Não apenas Salvador, mas Senhor, aquele que governa a nossa vida. Sabe, eu oro e eu busco por mim, mas eu também oro pelas pessoas para que a gente volte a ter devoção ao Senhor, para que a gente ame o Senhor, que os nossos olhos brilhem quando a gente entende que o Senhor está falando com a gente, que a gente pare de sair da igreja falando, nossa, mas o Senhor não falou comigo, mas será que o nosso coração estava aberto o suficiente para ouvir o que o Senhor tem para falar? Ou você queria ouvir só apenas aquilo que você queria ouvir? Sabe, eu tenho tempo para fazer tudo e às vezes eu não tenho tempo para fazer nada. Mas eu preciso tirar um tempo com o Senhor. Porque isso é o que eu tenho mais precioso. Porque nós somos vasos de barro, mas nós carregamos ouro. E esse ouro é a presença do Senhor. E o que aconteceu que a gente perdeu isso? Não importa a sua idade, não importa o que você tem, não importa. Antes eu ficava me perguntando que eu não tinha um grande testemunho, porque eu sempre nasci num lar cristão, então eu nunca fui ex-nada. Eu ficava assim, o que eu vou falar, tipo, para as pessoas que o meu grande testemunho é, tipo, eu era ex isso e agora eu me converti. E uma vez o Senhor falou comigo assim, Lana, quem é ex alguma coisa, é ex alguma coisa. Aquilo foi deixado para trás, o passado dele ficou para trás. E algo novo foi feito na vida dele. Mas algo novo também foi feito na sua vida. Não é porque você talvez não experimentou um monte de coisa no mundo que você não é alguém transformado e a sua mente não foi renovada. Isso é um grande testemunho. Você não se corrompeu. E a nossa vida é um grande testemunho a partir do momento que a gente não se corrompe com o mundo. A partir do momento que a gente não para de acordo com aquilo que o mundo está dizendo. Isso é um grande testemunho. A nossa vida é um grande testemunho todos os dias. A partir do momento que a gente renuncia ao Senhor. Renuncia as coisas pelo Senhor. E será que a nossa vida realmente tem sido esse grande testemunho? Lana, mas eu não faço nada, eu fico quieta, tô na minha. Isso tudo também, você não está renunciando, você está se isentando. O Senhor deseja que a gente priorize a presença dEle. Que não precise acontecer o que aconteceu com Jó, para que a gente perdesse tudo. Para que a gente pudesse conhecer o Senhor, não só de ouvir falar, mas conhecer o Senhor de verdade. Conhecer Ele de maneira palpável. Conhecer o Senhor
que Ele pode sim curar, que Ele pode fazer coisas extraordinárias acontecer. Mas o Senhor que traz uma paz que excede todo entendimento e que faz o nosso coração palpitar todas as vezes que a gente fala com Ele. E que nos faz se emocionar porque nós entendemos esse amor. É isso que o Senhor deseja da gente. Uma devoção. A nossa falta de tempo, a nossa falta de sacrifício e a nossa falta de busca tem feito com que a gente se afundasse nessas justificativas tão injustificáveis e nos faz nos desviar do propósito eterno, da esperança eterna. Na palavra de Deus fala que nós somos cidadãos do céu. Você é cidadão do céu. Você é peregrino nesse mundo, então não viva como esse mundo é. Ande como um cidadão do céu, tenha o sotaque do céu, sabe, tenha os costumes do céu, tenha a cultura do céu, porque você é cidadão do céu. Não fale, não ande, não tenha mente como esse mundo, mas que a sua mente seja renovada. Lá em Romanos 12:1 fala, nem precisa abrir, mas fala assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que ofereçam sacrifício vivo, santo, agradável. Este é o culto racional de vocês. Ele fala para que a gente possa se entregar como sacrifício vivo. Isso é um culto racional. Isso quer dizer que é um culto, é uma devoção, mas que você tem consciência do que você está fazendo. Você se sacrifica por consciência, porque eu sei que eu preciso me sacrificar para entregar o meu corpo como sacrifício ao Senhor. E sacrifício, ela não fala somente de bens materiais, mas fala também de sacrifício de tempo, sacrifício de vida, um sacrifício por inteiro, porque você não é feito só de seus bens materiais, mas você é feito de carne, você também é feito com outras coisas, o seu tempo, o seu trabalho, a sua família. Tudo isso também é você, isso é um sacrifício. Quando você sacrifica todas essas coisas, isso sim se torna um sacrifício. O sacrifício de tempo é o que mais tem faltado. O nosso tempo é precioso demais. Parece que às vezes a gente precisa ter 24 horas no dia, 48 horas no dia para que a gente faça tudo que a gente precise fazer. Eu às vezes tenho essa impressão. Então isso quer dizer que nosso tempo ele é muito precioso. Quer ser renovado, quer voltar, quer se apaixonar novamente, quer se desesperar pelo Senhor novamente. Entregue primeiramente seu tempo. Se precisar dormir mais tarde, se precisar acordar mais cedo, se precisar tirar algo do seu dia simplesmente para que você busque ao Senhor, faça isso, porque não há mais tempo. Não há mais tempo para que você perca tempo não buscando ao Senhor. Não há mais tempo. Não há justificativas. Não há mais para buscar o Senhor, de servir ao Senhor, de se doar para Ele, na casa dEle, no secreto. Não há mais justificativas. Sabe, antes eu ficava me perguntando se eu realmente estava fazendo certo, de buscar, de ser muito intensa, de estar sempre aqui. Eu ficava me perguntando se
eu estava certa, porque as pessoas viviam me falando assim: nossa, mas de novo você vai para lá? Nossa, mas você faz isso. As pessoas me questionavam, pessoas da própria igreja me questionavam isso. E aí eu ficava me perguntando: será que eu estou errada? Não é possível. Mas eu parei de perguntar para o Senhor qual é o propósito dele para mim naquele momento. Eu só decidi permanecer nele. Independente de qual é o propósito dele para a minha vida, eu vou continuar permanecendo onde ele me colocou. Porque eu ficava me questionando o tempo todo. Por que eu estava ali? Por que isso estava acontecendo? Qual era o propósito disso na minha vida? E isso me consumia. Eu não quero mais eu não quero mais me encher de perguntas e perguntar para Deus o tempo todo as coisas sem permanecer no Senhor. Permaneça no Senhor, que as respostas elas vão vir e você nem vai perceber que Ele está te respondendo. Então, que a gente volte à prática das primeiras obras. Que a gente volte ao primeiro amor. Que a gente pare de dar justificativas para o Senhor. Pare de dar justificativas, porque você é extremamente responsável pela chama que o Senhor colocou na sua vida. Você é extremamente responsável pelo chamado que Ele colocou na sua vida. Você é extremamente responsável pelaquilo que o Senhor colocou na sua mão para você fazer. Você é responsável por isso. O caminho Ele já te deu, mas a responsabilidade é sua. Independente do que esteja acontecendo no mundo, independente do que aconteça com você, busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Ame o Senhor sobre todas as coisas, mais do que os seus bens materiais, mais do que as pessoas que você anda, mais daquilo que você quer alcançar. Ame o Senhor mais do que todas essas coisas. Ame, porque Ele é digno desse amor. E a única coisa que a gente pode oferecer para Ele é a nossa vida. É isso que Ele deseja que a gente ofereça para Ele. É o nosso amor, é a nossa dedicação. Porque amar o próximo é consequência do nosso amor por Deus. Porque é o Senhor que nos constrange e nos transforma. Sabe, ter domínio próprio é consequência da nossa busca pelo Senhor. Ter paciência é consequência daquilo que a gente, sabe, quanto a gente ama. Porque não tem como estar na presença do Senhor e não ser transformado. E o fruto do Espírito não vir sobre a nossa vida. Não tem como. Não tem como aqueles que buscam ao Senhor diariamente não ser transformado. Não tem como você ser o mesmo se você realmente busca o Senhor. Não tem como. Não tem como. Então busque ao Senhor. Não conheça mais Ele só de ouvir falar. Não entre por essa porta e seja apenas ouvinte, mas que você possa ser praticante da palavra e que você ame o Senhor de todo o seu coração. É isso que o Senhor deseja. Não importa a sua idade, não importa a sua condição social, não importa nada. O que importa é a presença do Senhor e aquilo que Ele faz quando estamos na presença dEle. É isso que importa. Não é eu estar aqui. Não é o que Ele vai fazer comigo. Isso tudo é consequência daquilo que a gente está vivendo secretamente com Ele. Isso tudo é consequência. Sabe, busque o Senhor. Só busque o Senhor.
Se arrependa. Se arrependa porque você deixou de buscá-lo. Se arrependa das suas justificativas. Se arrependa. Se arrependa pela sua falta de conhecimento, da sua falta de entrega. Se arrependa. Isso não é vergonhoso, isso é corajoso. É isso que o Senhor deseja da gente. Que o nosso coração continue batendo forte quando ouvimos o nome dEle. Que não seja perdido isso. Que não seja perdido isso. Porque é isso que o Senhor deseja pra gente. Que você possa ficar de pé, mas com um ato de arrependimento da nossa falta de busca, das nossas justificativas, de não darmos o nosso melhor na casa dEle, de não darmos o nosso melhor para Ele. Sabe, se arrependa disso. Eu me arrependo de todas as vezes que eu me justifiquei, que eu parei por conta das pessoas, por conta das circunstâncias. Eu me arrependo disso. Sabe, porque o Senhor merece. O Senhor merece a nossa entrega. Ele deseja ver todos nós, aqueles que estão aqui, aqueles que não estão aqui, buscando a Ele, se rendendo a Ele. Imagina um dia todo mundo chegar aqui com o coração aberto. O que Ele vai fazer no nosso meio? Porque não é sobre quem prega ou quem ministra, mas é sobre o que o Senhor está fazendo através dessas pessoas. É tudo sobre Ele. Não é nada sobre o homem, não é nada sobre a gente, é tudo sobre Ele. Então que você possa fechar os seus olhos e que você possa buscar o Senhor de uma maneira diferente. Que você possa buscar o Senhor de uma maneira diferente. Você possa falar: Senhor Jesus, eu me arrependo. Eu me arrependo porque eu coloquei tudo antes do Senhor. Eu me arrependo porque as circunstâncias me fizeram parar. Senhor Jesus, eu me arrependo porque a situação que eu estou passando me fez parar. Senhor Jesus, eu me arrependo. Senhor, eu sei que o Senhor é o Deus que pode me dar força, que pode fazer um milagre acontecer. Eu sei disso. Então a minha resposta em saber que o Senhor é esse Deus é uma vida de devoção ao Senhor. Se eu sei que o Senhor pode fazer, então que a minha resposta seja uma busca incansável pela presença do Senhor. Senhor Jesus, nós entregamos o nosso coração, nós entregamos a nossa vida, nós entregamos a nossa família, os nossos sonhos, a nossa profissão, nós entregamos o nosso tempo. Tudo é seu, mas faça o que o Senhor quer agora nessa manhã, Pai. Faça, Senhor Jesus, o que você quer, nos transforme. Transforme o nosso coração, transforme a nossa mente, transforma-nos, Jesus. Nós precisamos, Jesus. Nós precisamos ser transformados, que a nossa mente seja, Senhor, transformada por alguém que ama o Senhor e ama a sua palavra. Senhor, eis-nos aqui, Jesus. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em
mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Com seus braços de amor, Senhor Jesus, Senhor, que nessa manhã, ó Deus, nós possamos, ó Deus, buscar, ó Pai, a viver, ó Deus, não somente, ó Deus, das experiências que outros tiveram, não somente das revelações que outros tiveram, Senhor, mas que nós verdadeiramente possamos buscar, ó Deus, te conhecer. Senhor, porque verdadeiramente, ó Deus, Pai, nós somos peregrinos nessa terra. Senhor, a Tua palavra diz que nós não pertencemos a esse mundo. Senhor, que nós somos cidadãos dos céus. Senhor, e quantas vezes, ó Deus, nós temos, ó Deus, negligenciado essa cidadania. Quantas vezes nós temos rejeitado essa cidadania, ó Deus, através, ó Deus, das nossas atitudes, ó Deus, através, ó Deus, de permitir que a nossa vida, ó Deus, seja, ó Deus, dirigida pelos nossos sentimentos. Senhor, quantas vezes temos rejeitado essa cidadania, Senhor, ó Deus, diante das justificativas que muitas vezes, ó Deus, naturalmente são justificáveis, Senhor, mas o Senhor, ó Deus, requer de nós, ó Deus, um posicionamento, Senhor, porque o Senhor diz, ó Deus, Pai, que nós somos luz do mundo e sal da terra. Senhor, nós não estamos aqui, Senhor, ó Deus, para, ó Deus, ser mais um, mas nós estamos aqui, ó Deus, verdadeiramente para fazer diferença, Senhor, ó Deus, na nossa geração. Nós estamos aqui, ó Deus, para que o mundo saiba que existe um Deus no céu, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele Deus que governa todas as coisas, esse Deus, Pai, que tem para nós, ó Deus, uma vida eterna, ó Deus, que tem para nós, ó Deus, aquilo que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. Senhor, quantos de nós, ó Deus, temos buscado no Senhor somente alívio, Senhor, algo, ó Deus, para saciar as nossas vontades momentâneas, Senhor, mas nós esquecemos, Pai, que o Senhor nos faz, ó Deus, ter sim, ó Deus, o sentimento da verdade que somos. Nós somos seres eternos, ainda que hoje em corpos, ó Deus, corruptíveis, mas nós somos, ó Deus, em espírito, nós somos eternos. Pai, que nós não possamos buscar somente alívio, mas que verdadeiramente nós possamos buscar
vida com o Senhor, porque quanto mais vida com o Senhor nós tivermos, Deus, nós vamos viver, Deus, como Jó viveu. Senhor, o primeiro estágio dele foi um estágio de desespero. Senhor, o primeiro, Deus, estágio dele foi um estágio, ó Deus, de horror, ó Deus, de perdas, de sofrimento. Mas o segundo estágio dele foi, ó Deus, de mudança de sorte. Ó Deus, foi aonde Jó, Deus, teve o dobro de tudo que ele tinha antes, mas que principalmente Jó entendeu. Senhor, ele entendeu, Pai. Ó Deus, que ó Deus, a essência, o sentido da vida de qualquer ser humano está, ó Deus, em conhecer verdadeiramente o seu Senhor. Pai, que nós possamos buscar viver, ó Deus, essa experiência, não somente como igreja, ó Deus, mas como filhos amados, que o Senhor, ó Deus, nos ama, e o Senhor requer isso de nós, que possamos buscar no secreto, ter essas experiências com o Senhor. Querido, levante as suas mãos, ore junto comigo, diz assim: Senhor Jesus, nessa manhã, eu quero te louvar, porque eu sei que o Senhor está falando comigo. Eu sei que o Senhor me quer mais próximo. O Senhor me quer mais intenso. O Senhor me quer de verdade. Senhor, e em nome do Senhor Jesus, eu quero te dizer que eu não quero mais viver somente de conhecer o Senhor, de ouvir falar, mas eu quero, Senhor, te conhecer. Eu quero te conhecer na intimidade. Eu quero ser marcado pela tua presença. Senhor Jesus, me fortalece, renova minha fé, renova o meu ânimo, renova-me, Senhor, nessa manhã. E em nome do Senhor Jesus, eu declaro que eu vou viver coisas extraordinárias na presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Querido, em nome de Jesus, eu desejo para você, nessa manhã, que essa chama consuma o teu coração, que você verdadeiramente busque viver com Deus, não somente de ouvir falar, porque quem assim viver vai ficar para trás. Não há mais tempo de servir a Deus somente de ouvir falar, amém? Que Deus te abençoe. Tenha um domingo de excelência, em nome de Jesus.